Vamos estudar Filipenses capítulo 2, continuando nosso estudo em Filipenses, capítulo 2, estamos estudando sobre os alvos certeiros na vida cristã. Nós acertamos o alvo quando nós nos parecemos com Cristo, porque esse é o alvo do crente, se parecer com Cristo. Quando deixamos a luz de Cristo brilhar em nossas vidas, também acertamos o alvo, porque esse é o alvo do crente, deixar que a luz de Cristo brilhe em sua vida. E o último alvo que eu quero apresentar para vocês em Filipenses 2, é esse alvo tão difícil de se encontrar nas pessoas, que é buscar o interesse dos outros, buscar os interesses dos outros. E também, claro, buscar o interesse de Cristo Jesus. A partir do versículo 19, nós vamos ver sobre esse tema, sobre buscar os interesses de Cristo, buscando o interesse das pessoas. Que nós precisamos nos preocupar com os outros, isso fica bem claro nas Escrituras e também em países como o nosso, onde nós sempre vamos encontrar pessoas muito desiguais na sociedade, na questão social e financeira. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação. Nós podemos sim dizer que é uma responsabilidade dos governos, mas se alguém está do meu lado precisando de ajuda, eu não vou mandar um e-mail para Brasília dizendo que o meu vizinho está precisando de ajuda, que o assistencialismo social não está chegando até ele, por exemplo. Eu preciso fazer o que Tiago nos fala, o apóstolo amado nos fala também. Se nós virmos algum irmão aí não precisa ser irmão em Cristo, mas irmão no sentido de semelhante, um ser humano, irmão nosso. Se nós vemos passar por necessidade, nós não vamos dispensá-lo. Vai, Deus te abençoe. Nós vamos procurar ajudar essa pessoa. Então nós sempre estamos nos deparando com situações em que alguém precisa de ajuda. Nos países onde já não há essa necessidade tão gritante, aliás, Jacutinga também não tem essa necessidade tão gritante, embora a gente encontre situações para ajudar pessoas com cesta básica e com mantimentos. Mas em países onde não há essa necessidade primária, há muitas outras necessidades, porque não são só necessidades de mantimento que as pessoas têm, mas elas têm necessidade de companhia. Dizem que a pior época do ano para muitas pessoas é a época que nós estamos, a época de Natal. Essa época deixa muita gente triste. Talvez porque ela perdeu um familiar e ela sempre lembrava daquele familiar em festas. Talvez porque é uma época onde o consumismo fica muito latente e aí a pessoa tem que dar 6 presentes de amigo secreto, mais os 20 sobrinhos que ela tem. Aí ela fica pensando, mas quem que inventou essa data? Então é uma data onde há muita frustração, muita irritação, muito sofrimento e solidão, enquanto para outras pessoas tudo é festa, é maravilhoso. Então, as pessoas têm necessidades. Você precisa ser sensibilizado pelo Senhor para saber que perto de você tem alguém que está meio tristonho, que tem alguém que precisa de algo
que não é um litro de óleo, 1 quilo de feijão, mas alguém que precisa de um companheirismo, que precisa de uma ajuda mais relacional. O apóstolo Paulo, ele está preso, e ele poderia ficar encostadinho lá no seu canto da prisão, se lamentando porque as pessoas não pensam nele. Mas ele está num outro nível de maturidade cristã. Mesmo nessa situação, ele quer incentivar pessoas que comecem a pensar nos interesses de outras pessoas. Essa é a nobreza de caráter de pessoas maduras na fé. Elas estão sempre pensando em outras pessoas e como auxiliá-las. Você vê pelos pedidos de oração. Claro que os pedidos de oração são lícitos, né? Aqueles pedidos que são pessoais, é para mim mesmo, é para minha saúde, é para minhas finanças, é para o meu familiar que está necessitando de algum apoio. Isso é lícito, mas você precisa colocar uma pitada de sal na sua comida e começar a lembrar de outras pessoas também, porque é um treino. Você vai treinando a se sensibilizar com outras pessoas. Isso não vem naturalmente. Coloca um monte de brinquedo numa sala e apenas 2 crianças. E você vai ver que elas brigam por algo que elas não precisavam brigar. Por quê? É meu e é meu. E o que é meu? Nada. Então essa é a mentalidade de uma pessoa que vai crescendo. Quando você vê na estrada aqueles motoristas que fazem aquele zigue-zague bem veloz, você está vendo um menininho brigando com o outro, porque ele precisa estar na frente de todo mundo. E esse padrão vai se repetindo na nossa vida. E o apóstolo Paulo, dirigido pelo Senhor, ele fala para que se preocupem com a necessidade dos outros. Versículo 19, alguém pode ler? Filipenses 2:19. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. O homem está preso. As pessoas que têm que saber dele, não ele saber como que estão as pessoas. Mas a visão do apóstolo Paulo é uma visão altruísta, não egoísta. Ele não está pensando nele, ele está pensando nas outras pessoas. E há muitos ensinos só nesse versículo. O primeiro deles é esperar no Senhor. Devemos sempre esperar no Senhor. Ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança de cumprir um projeto da vida dele. Outro ensino que nós temos aqui é que um líder, como o apóstolo Paulo é, e como muitos de vocês são em diversas áreas, precisa aprender a delegar. Delegar quer dizer abrir mão daquilo que é a sua autoridade e começar a entregar para as pessoas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que as outras pessoas também se desenvolvam na vida cristã e se desenvolvam na vida. Por isso ele fala que ele espera no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Ele mesmo está preso, né? Mas ele já fez isso quando ele estava livre também, de mandar alguém. Você faz isso, você faz isso.
Então nós vemos um homem que ele pensa nos outros de maneira abrangente. Eu preciso desenvolver Timóteo para que ele seja um líder. Eu preciso desenvolver nas pessoas o desejo de servir. Há muita gente preguiçosa, tá bom? Eles são muito trabalhadores durante a semana, mas na igreja são preguiçosos. Não fazem absolutamente nada. Isso por anos e anos. Pode traduzir isso aí, viu? E só que tem algumas situações, não que as pessoas sejam preguiçosas, é porque elas não têm oportunidade. Eu ficaria assim muito triste de alguém sair da igreja, ou mesmo estando na igreja, dizer mais ou menos assim: eu até queria servir ao Senhor, mas naquela igreja não tem espaço. Aquela igreja é só o pastor, ou só as pessoas dele. Não, eu acho que isso não acontece nessa igreja. Se você me procurar hoje, eu quero trabalhar, na mesma hora eu vou lá naquele quartinho e pego uma vassoura para você. Opa, mas não é esse trabalho que eu quero. Aí já é outro problema, né? Aí não é só preguiça, é seletividade de atividades. Tudo que te vier à mão você tem que fazer para o Senhor. Não é assim que aprendemos em Eclesiastes? Então Paulo esperava no Senhor, Paulo delegava, e uma qualidade que muitos aqui invejam, ele evitava procrastinação. Essa semana alguém aqui no púlpito falou alguma coisa sobre procrastinação. E o que quer dizer isso? O que quer dizer procrastinação? Empurrar com a barriga. Não faça hoje aquilo que você pode fazer amanhã. Para que fazer hoje? Faz amanhã. Aí amanhã você fala a mesma coisa. Isso é procrastinação. É deixar sempre para depois. Enquanto isso, a torneira está pingando, a luz está queimada. Enquanto isso, tem capítulos da Bíblia para eu devorar, estão lá fechados, porque não estou. Vou deixar para depois. Hoje eu não vou ler a Bíblia, não vou ler amanhã. Então, procrastinação é deixar para depois. O apóstolo Paulo era um homem que esperava no Senhor, delegava atividades para as pessoas se desenvolverem, ele não deixava para depois. Como é que você vê que ele evitava procrastinação aqui, nesse versículo? Qual é a frase? Em breve. Em breve. O mais breve possível. Você é uma pessoa que não procrastina. Não vou esperar eu sair daqui. Eu já vou mandar alguém na minha frente para visitar os filipenses. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fazia, que também serve para cada um de nós, é que ele buscava maneiras de animar-se. Agora é a si próprio, tá? Porque se você não estiver animado, não adianta. Não adianta que você não vai carregar ninguém com você. Ninguém gosta de ficar perto de alguém desanimado. Aliás, pessoas que propõem trabalhos que não são bons, elas carregam mais gente pelo ânimo delas. Por isso que Salomão, ele fala em Provérbios: se os pecadores quiserem que você vá com eles, derramar sangue inocente, não, vocês lembram a palavrinha lá? Não consintas, não vai. Então você vê que aquele malfeitor é um sujeito animado, e ele carrega pessoas junto consigo.
Tem gente que não gosta de igreja, porque a igreja é um lugar muito desanimado, só tem gente desanimada. Mas eu gosto de ir em certos lugares porque há ânimo. Então o apóstolo Paulo, ele busca maneiras de se animar. Aliás, se você está confinado num lugar igual o apóstolo Paulo, você tem que dar um jeito de ficar contente, porque senão você morre de tédio. E ele está preso, mas ele quer mandar Timóteo o mais breve possível, pensando nos filipenses, mas pensando nele também. Porque ele diz aqui, a fim de que eu me sinta animado também. Eu não quero só levar ânimo, eu quero também receber ânimo. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa funcionar se eu estou sem bateria, com a bateria descarregada? Eu preciso me animar. Então tem coisas que te animam, e você precisa buscar coisas lícitas que te animam, coisas que te dão motivação. Eu gosto de certas coisas e tem coisas que eu não gosto, mas eu sei que é um fator de motivação para algumas pessoas, e eu não quero ficar julgando. Se é uma coisa que não é ilícita, tudo bem para você. É importante que você ganhe ânimo. Eu preciso de você animado. Nós precisamos uns dos outros animados. Cuida da sua saúde, cuida da sua mente, procure atividades que te dão um gás, como se diz, porque isso vai te ajudar também em outras áreas da vida. Então o apóstolo Paulo, ele vai buscar ânimo através do ânimo dado aos filipenses. Eu também preciso estar animado. E ele diz aqui, tendo conhecimento da vossa situação, que mostra um homem que pensa nos outros. Eu quero saber se vocês estão bem. Se vocês estão bem, eu estou legal. Se vocês estão bem, dá para aguentar mais tempo nessa cadeia. Mas eu preciso saber se vocês estão bem. Eu quero saber da situação que vocês estão. Então, isso também é muito importante, irmãos. Nós nos informarmos sobre as pessoas. Há pessoas que têm necessidade financeira. Não por muito tempo, mas por algum momento. Se nós conhecemos as pessoas, a gente acaba sabendo disso. Mas se a gente não quer saber da vida dos outros, achando que é uma grande virtude, eu não quero saber da vida de ninguém, só da minha. Você não fica sabendo que algum irmão está doente, que alguém está passando por alguma necessidade, e você não cumpre a ordem que Cristo Jesus deixou, que é amar o próximo como a você mesmo. Então você pensa em você, mas você pensa nas outras pessoas também. Então o nosso estudo de hoje é buscar os interesses de Cristo. Como é que eu busco os interesses de Cristo? Está aí, debaixo do seu nariz, nós estamos mostrando. Cuidando das pessoas, você está buscando os interesses de Cristo Jesus. No versículo 20 agora, alguém pode ler? Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Comparação deixa algumas pessoas enciumadas, né? Mas com essa preocupação de não enciumar alguém, a gente acaba não dando os créditos para quem merece. Se alguém é trabalhador, pode falar. Não, mas o sujeito vai ficar enciumado. Não tem problema, o problema é dele, seja trabalhador também. O apóstolo Paulo está nem aí com esse negócio de enciumar alguém. Inclusive, em Romanos 9, 10 e 11, ele usa até a palavra
emulação, que é colocar o outro em ciúmes mesmo, e às vezes contribui para alguma coisa. É claro que a gente nunca gosta, principalmente aqueles que são de família com mais de um irmão, né? Tem mais de um irmão. Quando o pai e a mãe elogiam o outro porque ele fez alguma coisa, a gente fica bravo, né? Não, mas você pode fazer igual ou até melhor. Você vai receber elogio também. O apóstolo Paulo, ele elogia alguém. Ele fala que ele vai mandar Timóteo, né? Ele fala assim: olha, gente, eu não conheço ninguém fora eu não conheço ninguém que tenha esse sentimento de se preocupar com os outros. Ô Paulo, você está esquecendo de mim? Eu estou falando de Timóteo agora. E ele conhecia bem Timóteo. Ele falou: eu vou mandar Timóteo porque é o filé mignon dos obreiros. Eu vou mandar Timóteo porque igual Timóteo só eu, que pensa nos outros, que cuide dos seus interesses. Meus irmãos, não é muito fácil você encontrar pessoas que pensam nos outros. As pessoas tendem, como já falamos, a pensar em si próprias. Pessoas que pensam nos outros é mais difícil de achar. E ele fala isso no versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mesmo os crentes. Mesmo os crentes. Eles buscam aquilo que é propriamente seu e não o que é de Jesus Cristo. Agora, Paulo poderia usar: todos buscam o que é seu próprio e não o que é dos outros. Mas ele não usa a expressão dos outros. Ele usa uma expressão que é mais forte: o que é de Cristo. Quando é que te vimos com fome, nu e preso? Quando foi que nós te visitamos? Quando é que nós te ajudamos nessas áreas? Eu não lembro disso. Qual a resposta de Jesus? Todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, não são as crianças não, tá? São o povo de Jesus, que inclui as crianças também. Quando vocês fizeram a qualquer um deles, vocês fizeram para mim. Então, buscar o interesse de Cristo é ajudar as pessoas. Pensa uma coisa que Jesus precisa, com a qual você pode suprir, ajudar. Pensa alguma coisa, alguma necessidade de Jesus. Pensa aí, rapidinho. Ele tem muitas, né? Então pensa uma necessidade de Jesus que você pode suprir. Conseguiu encontrar alguma? Nenhuma. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. A necessidade que Cristo tem de ver pessoas conhecerem e crerem. Mas quem sabe isso seja mais um privilégio nosso do que uma necessidade dele, né? O Senhor Jesus não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Então, quando nós pensamos nos interesses de Cristo, tem que ter alguma coisa fora de Cristo, porque Ele mesmo, você não, que presente que você daria para um rei? Tirei de amigo secreto, eu tirei o rei. O que você vai dar para ele? Uma meia? O que você vai dar para o rei? O Senhor Jesus, Ele quer que você pense nos interesses dEle, pensando nas outras pessoas. Então, o seu Dionísio está certo. Um interesse, talvez não uma necessidade, mas um interesse de Jesus é que as pessoas conheçam a salvação. Então você pode dar isso para Jesus, buscando pessoas para serem salvas. Então, todos eles quem? Ele não quis mencionar quem, mas muitas pessoas, elas buscam o que é delas próprias.
própria, mas não o que é de Cristo. Versículo 22 agora. Mas bem sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. O apóstolo Paulo está mandando Timóteo porque ele é a pessoa ideal para os filipenses. Ele está mandando porque é um homem de caráter provado. Provado e certamente aprovado, né? Então nós precisamos de pessoas que ajudem a outras, que tenham um caráter aprovado e também pessoas que sirvam ao Evangelho. Tem pessoas muito boas de bate-papo, tem pessoas que são muito boas para muitas coisas, mas para servir o Evangelho não. Mas o apóstolo Paulo, ele confia em Timóteo porque ele tem um caráter provado e ele serve ao Evangelho. Ele não está servindo Paulo. É um homem que tem prazer de servir a Cristo Jesus e ver o Evangelho se expandindo. Há pessoas que servem muito bem a igreja, mas servem pouco ao Senhor. O nosso dirigente hoje colocou muito bem essas palavras. De não buscarmos as bênçãos do Senhor apenas, mas buscarmos o próprio Senhor das bênçãos. E Timóteo era alguém que servia ao Evangelho, não servia simplesmente Paulo. Timóteo também trabalhava em cooperação, trabalhava em equipe, porque ele fala, junto comigo. Timóteo indo até os filipenses é como se Paulo saísse da prisão e estivesse com os filipenses. Era um trabalho de equipe, era um trabalho de cooperação. Nós precisamos cooperar uns com os outros para servirmos ao Senhor. Você pode servir ao Senhor sozinho? Essa é uma pergunta muito, como se dizia na minha época de ginásio, o professor fez uma pergunta capciosa. Ele quer que eu erre essa pergunta aí. Então você pode servir ao Senhor Jesus sozinho? Você tem várias respostas para isso, né? Pelo menos duas, né? Posso, mas não posso também é uma resposta possível. Por quê? O Senhor não não nos deu o privilégio de servi-lo para servirmos a Deus sozinhos. Ele quer que sirvamos em cooperação uns com os outros. Mas tem gente que quer bater o escanteio e cabecear. Não, você precisa de cooperação. É um aqui, outro no meio e outro ali. Uma corrida de bastão. Para nós chegarmos até o fim dessa jornada, trabalhando em equipe, em cooperação. Então, Timóteo trabalhava junto comigo, junto com Paulo. Outra característica de Timóteo aqui é respeitar os mais experientes. Você vê aqui, como filho ao pai. Timóteo, ele tinha um relacionamento para com Paulo, como se Paulo fosse o pai dele. Ele servia em cooperação, mas em submissão também. Ou seja, nós nunca, quem aqui trabalharia com Paulo ia dar ordem para Paulo? Tem que ser muito presunçoso para isso. Então você precisa considerar que algumas pessoas são mais experientes. Talvez você saiba mais do que ela, mas você precisa dar o crédito da experiência para algumas pessoas e aprender com elas e dar opinião para elas também, ajudá-las, repreendê-las, mas nunca se esquecendo, são mais experientes do que eu. Assim era Timóteo. Talvez por isso e por outras razões ele tinha um caráter aprovado. O jovem tem mais energia que um mais experiente, às vezes, né? Um jovem tem mais ideias do que um experiente,
Às vezes também. Um jovem tem mais pressa do que um experiente, às vezes também. Então você tem algumas virtudes, supostas virtudes num jovem, que comparados com uma pessoa mais velha, se fala, o jovem está em vantagem. Mas o resultado acaba sendo não esperado. Puxa, eu tinha tanta energia, eu tinha tanta pressa, e eu tinha tantas ideias, mas não deu certo. E o outro parece uma tartaruga, e está construindo alguma coisa. Eu construo e cai. Talvez você precise prestar atenção nos mais experientes. O mais experiente, ele tem uma fatalidade na vida dele que acaba se tornando uma vantagem. Ele errou bastante. E errar bastante ajuda bastante também. Então, ele trabalha junto comigo como filho ao Pai. Versículo 23, alguém pode ler? Este o efeito quem espera enviar. Tão logo vem aí o Senhor. Eu grito a minha situação. Isso. O apóstolo Paulo, ele tem uma pendência. A pendência dele é com a justiça. Algumas pessoas têm pendência com a justiça. E ele fala assim que para os filipenses, eu vou mandar Timóteo porque é uma necessidade agora. Sabe-se lá quando eu vou sair dessa prisão, se é que eu vou sair dessa prisão. Os comentaristas bíblicos estão numa discussão se Paulo teve um intervalo de prisão ou não. Muitos acham que sim, e que ele tem aí, e que ele foi até a Macedônia. Filipos era lá, na Macedônia, para depois ele ser preso novamente. Nós não sabemos se ele teve esse intervalo de prisão, mas é melhor mandar Timóteo agora, porque a obra de Deus precisa avançar. Eu estou encalhado aqui numa prisão, mas a obra de Deus precisa avançar. Aí ele fala que ele, então logo eu tenha visto a minha situação, ou seja, eu não sei como é que está na justiça, se vão me dar uma condicional, se vão me dar uma tornozeleira, eu não sei, mas eu vou já mandar Timóteo, porque pode demorar. Então a situação de Paulo é essa, ele não sabe se ele vai estar solto, livre ou não. Se você pensa nos outros, você não pode encalhar os assuntos em você mesmo. Você já viu algumas situações em que alguma coisa precisa ser feita e você depende de uma pessoa, e aquela pessoa está sempre dizendo: não estou podendo agora, não estou podendo agora, não estou podendo agora. Ué, então entrega para alguém que pode. Já encontrou situação assim? Eu e o Paulo já, né, Paulo? No ministério a gente encontra às vezes situação em que um assunto fica encalhado porque alguém não pode agora. Vamos fazer as coisas funcionarem? O apóstolo Paulo, ele não tem aquela atitude: se não for eu, não pode ser ninguém. A mulher espera biblicamente que o marido conduza o lar. Mas sabe como é, né? Se for esperar nele, não vai. O que ela faz? Ela assume. Talvez até ela peça permissão. Será que você pode me dar a permissão para conduzir esse assunto? Finanças, educação dos filhos, disciplina dos filhos, ir para a igreja, levar os filhos, sei lá o que. Tem mulher que dá os seus pulos, né? Porque às vezes o marido não contribui, como diz o outro, né? O marido não está contribuindo em nada
para o avanço desse lar. O lar é uma empresa, concordam? Tudo que tem numa empresa tem no lar. Questão orçamentária, organização, expansão, cursos e conhecimento. Um lar é igual a uma empresa. E precisa ter um gerenciamento. Se o marido não gerencia, irmãs, eu não sei se Deus vai castigar vocês, mas vai adiante, eu acho que não vai. Se o marido não quer ensinar a palavra de Deus para os filhos, ensina você. A família Wesley, os maridos sempre foram muito, muito ocupados. Tão ocupados que as esposas tiveram que cuidar da criação dos filhos. E os filhos não se arrependeram. Teve bons pastores na família Wesley, porque as mulheres deram conta do recado. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa ideia também. Se eu não posso, eu não vou privar os filipenses do crescimento na eclesiástico, da vida da igreja. Eu não vou privar. Timóteo vai cumprir bem esse papel. Hoje em dia tem uma expressão, largar o osso, não é? Já ouviram? Quando você não quer largar o osso e você está com o osso na boca e está rosnando. Só larga o osso para dar uma mordida no outro para depois pegar o osso de novo. Então nós precisamos, dentro do nosso lar, dentro das nossas atividades, vamos chamar de seculares, dentro da igreja, nós precisamos ter essa atitude de fazer outras pessoas também trabalharem, fazer com que outras pessoas cresçam na fé, no serviço ao Senhor. Nós precisamos nos preocupar com os outros. Nós precisamos nos preocupar também com o crescimento dos irmãos. Versículo 24. Mas confio no Senhor que também eu mesmo que em breve irei ter convosco. Essa é uma esperança de Paulo. Algumas coisas Deus revelou para Paulo, outras coisas não. Mas ele tinha aqui uma certeza do Senhor que ele veria aqueles irmãos. Ele tinha certeza também que ia ser arrebatado, né? Não foi. Então, as nossas certezas nem sempre precisam ser o decreto de Deus. Mas ele estava persuadido, pelo menos na mente dele, ele entendeu do Senhor: eu vou ver esses irmãos em breve, eu vou. Mas até que isso aconteça, eu mando Timóteo. E se ele for libertado na mesma época da viagem de Timóteo? E aí, estragou tudo, vocês acham? Não, vão os dois. Imagina ter Timóteo e Paulo na mesma conferência da igreja. Uma bênção. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa com o crescimento dos irmãos. Eu mesmo, brevemente irei. Ele tem um interesse nisso. Irmãos, não dá para a gente pensar em todo mundo, tá bom? E aqui eu quero dar mas uma dica para os irmãos. Você precisa se preocupar com pessoas da sua igreja. Mas tem pessoas lá da outra igreja que precisam de ajuda. Tá bom, mas lá eles têm alguém que vai pastoreá-los. Você precisa cuidar das pessoas que estão na sua esfera de ação. Nós temos encontrado uma situação um pouquinho diferente, que é dos missionários. Por exemplo, vamos usar o irmão Clayton como um exemplo. O irmão Clayton, ele, como Timóteo aqui também, ele foi provado. Nessa igreja ele foi provado. E ele foi aprovado, não foi? Ele evangelizou pessoas, ele ajudou pessoas. Enquanto ele estava aqui, ele fazia tudo isso daí. Só que quando ele saiu para mais longe, para Goiás,
Como que ele poderia nos ajudar? De maneira prática, não tinha como. Mas sabe o que ele fez? Ele foi numa cidade próxima de onde ele estava, ele começou a congregar numa igreja. E de repente ele já estava dirigindo aquela igreja. Ele estava ajudando aquela igreja. Então você só pensa em cuidar da igreja dos outros, que não seja sua, quando você não pode ajudar a sua igreja, né? Nós temos o exemplo da irmã Marilda aqui. A igreja dela nunca deixou ela ser membro da nossa, né? E ela está aqui na nossa igreja. E quanto essa irmã nos ajudou. Nós louvamos a Deus por isso. Mas não é que ela não ama a igreja dela, mas meu ministério é de visitação. O que você fazia na sua igreja? Visitação. Mas então faz aqui, não é? Então, onde você está, acontece muito com missionários. Depois o irmão Cleiton foi para o Acre, uma cidadezinha. Ele diz que existe, não sei se existe, mas não é urbano, né? E lá ele também começou a congregar numa igreja e já estava ajudando aqueles irmãos, aquela igreja. E é assim que nós fazemos. Aonde nós vamos, nós somos bênção. Mas é muito importante que a gente esteja num lugar para ser bênção naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele não pode estar naquela igreja, então ele manda Timóteo. Quando ele puder, ele ajuda lá. Nós precisamos nos preocupar com o bem-estar dos obreiros. Precisamos nos preocupar com os outros, precisamos nos preocupar com o crescimento dos irmãos e precisamos nos preocupar também com os obreiros. Há igrejas que... eu já vi igreja, irmãos, que desligou o missionário da membresia da igreja por ausência. Mas como é que ele vai estar presente aqui? Ele está lá no Amazonas, como que ele vai estar presente aqui? Não, o nosso estatuto diz, faltou 6 meses, está fora. É falta de visão de que aquele obreiro, ele faz parte da nossa igreja. Nós precisamos cuidar dele. Ele está servindo a igreja, porque um dos ministérios da igreja, irmão Dionísio, falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A nossa perna não é tão comprida assim. Então precisa mandar alguém lá. É como se fosse uma filial da igreja lá. Tem igrejas que já são muito exageradas. Tem igrejas, por exemplo, que alguém forma um trabalho lá numa tribo indígena. Cadê a placa da igreja? Não estou vendo a placa da nossa igreja aí. Tem igreja que já quer montar um quartel-general dela lá em outro lugar. Também não é assim. Então precisa ter uma cooperação, precisa ter o entendimento de que a obra de Deus não é só local, ela se expande também através de obreiros. Por isso temos que nos preocupar com o bem-estar dos obreiros. Versículo 25, alguém pode ler? Necessário mandar meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso criado para prover as minhas necessidades. Agora ele vai mandar alguém também, mas não é alguém que estava com ele, é alguém que já era deles, dos filipenses, e foi até Paulo para enviar oferta para Paulo. Prisioneiro precisa de oferta? Bom, lá naquela época sim, o apóstolo Paulo inclusive já ficou preso numa casa que ele alugou. Com que dinheiro? Com as ofertas dos irmãos. Então ele precisa subornar guardas, né? Brincadeira. Ele precisa ter dinheiro para algumas necessidades também. Ele precisa que alguém compre, não é maço de cigarro não. Ele precisa que alguém compre pergaminho, que alguém compre tinta, que alguém, né? A pena dele já
quebrou a ponta, preciso que alguém compre isso. Então ele tinha ofertas, e Epafrodito foi suprir essa oferta para o apóstolo Paulo. Então Epafrodito é um missionário, ele é alguém que dá um apoio logístico, mas é um missionário. Ele faz essa viagem missionária para ajudar obreiros, como Paulo. E Jesus falou que se você der um copo de água para alguém, para um profeta, no caráter de profeta, você recebe o galardão do profeta. Então quer dizer que você fica alinhado com o obreiro quando você participa das necessidades desse obreiro. Como o Carey, qual é o nome? Guilherme, né? É Guilherme, né? O Guilherme Carey era sapateiro. Acabou traduzindo a Bíblia em várias línguas, mas ele era sapateiro. E ele estava lá um dia batendo lá na sola do sapato com umas tachinhas, lembram? Aí ele falou assim para alguém que estava na sapataria: sabe onde que eu estou agora? Você está aí batendo tachinha no sapato? Não, eu estou agora na Ilha da Madeira, em Portugal. Tá doido? Pirou de vez. Por quê? Porque eu oro e sustento o obreiro que está lá em Portugal. Então ele se sentia participante mesmo na sapataria dele, até que Deus o enviou, né, para outros trabalhos também. Então você precisa ter essa atitude de estar na mesma batida do coração de um missionário, porque você também se torna missionário com ele, né, na participação. E o apóstolo Paulo, ele vê isso em Epafrodito: é cooperador, é companheiro de lutas, e ele é o vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, ele veio suprir as minhas necessidades, patrocinada por vocês. Versículo 26, ele mostra como que nós precisamos nos preocupar com os obreiros, como Epafrodito. Versículo 26. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. Então ele veio aqui me ajudar, e o que aconteceu? Ficou doente na viagem, e agora ele está morrendo de saudade de vocês, querendo voltar para casa. Mas ele ficou aqui também preso, né? Eu na prisão, ele na prisão do leito. E para ele foi muito difícil, porque ele quase morreu. Deve ser muito difícil ficar doente fora de casa. Aconteceu com o nosso irmão missionário Márcio Schmidl. Ele foi dar uma palestra em Presidente Prudente, adoeceu, pediu oração para as pessoas, foi para o hospital de lá, porque a família era de Curitiba, pediu oração para as pessoas, a família se deslocou até lá, em 14 dias ele ficou doente e morreu, longe de casa, assim. Então não é muito fácil para a vida de obreiros, porque eles sempre estão longe de casa. E numa doença, quando a gente fica doente, a gente pensa nas pessoas que a gente ama, as pessoas em volta de nós. E Epafrodito estava nessa situação. Versículo 27. De fato, pode ler. De fato esteve doente e quase a morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Pensar no bem-estar do obreiro. Quando o obreiro está doente, eu estou doente junto com ele. O que eu posso fazer? Eu acho que ele está tendo necessidades de farmácia, necessidade de médico, uma necessidade extra. E pensando em Epafrodito, ele quase morreu. O apóstolo Paulo diz que ele não morreu por causa da compaixão de Deus. Deus ficou com dó dele. E Deus ficou com dó de Paulo também. Porque ele falou: porque se esse homem morre aqui, aí eu vou ficar triste, vou me sentir culpado, porque isso veio na mente de alguém. Ele podia estar na casa dele, mas ele veio numa viagem difícil, ficou doente para me servir.
Então ele poderia se sentir culpado, certamente se sentiria triste, mas Deus não deixou que acontecesse tristeza sobre tristeza na vida de Paulo. Agora, Filipenses, aparecer a palavra tristeza, é porque é muito sério. Porque é a epístola da alegria. Quando aparece a palavra tristeza, é bem sério o que aconteceu. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca no lugar de Epafrodito e no lugar da igreja também. Irmãos, sempre pensando na obra. Eu sei que existe depressão porque medicamentosa, existe depressão, eu não sou médico, então não sei quais os tipos de depressão que tem, mas eu sei de uma coisa, que até pessoas tristes, elas podem ser bênção na obra do Senhor. David Brainerd era o homem mais deprimido que você pode ler na história, e foi o que mais trabalhou na questão de índios. Ele evangelizou muitos índios, muito doente, muito triste, e o diário dele você vê isso. Se você está passando por momentos de depressão, eu queria te incentivar. Não vou dizer que depressão é pecado, porque eu não tenho essa autoridade, mas eu queria dizer, mesmo deprimido, começa a trabalhar para o Senhor. É claro que você vai ter que fazer uma força maior do que quem não está deprimido, mas faz essa força. Põe o pé no chão e pense em alguém, ore por alguém e faça alguma coisa por alguém. Não vou garantir, mas quem sabe pode ser até uma terapia para você. Versículo 28. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Irmãos, eu vou fazer de tudo para Epafrodito ficar bem. Assim que ele ficar bem, eu já vou mandá-lo de volta. Quem sabe ele vai usar até a oferta que veio com ele, né? eu vou pagar os remédios dele para ele sarar logo e já voltar para vocês, para que vocês fiquem alegres e eu menos triste. Então o apóstolo Paulo era um homem extraordinário, né? Como ele pensava nos outros. Eu fico pensando se há justificativa para eu ficar tão triste. Se há justificativa para eu não servir os outros, porque eu tenho um monte de dificuldade. O apóstolo Paulo é um homem ativo, mesmo preso. Versículo 29, aguenta aí, irmãos, 29. Recebei o coisa do Senhor com todo gosto, dei-lhe em honra. Recebam Epafrodito com alegria. Claro que eles vão receber com alegria, né? Porque eles confiavam nele, já mandaram, mas o apóstolo Paulo enfatiza aqui, olha, fiquem bem alegres com ele, né? Não vão pensar que, poxa, a gente mandou Epafrodito e olha lá o papelão que ele fez, hein? Ficou doente, gastou com o médico, a nossa oferta para Paulo se esvaiu com a doença dele. Não foi negócio mandar Epafrodito, não. O apóstolo Paulo fala, receba esse homem com alegria. E outra, honrem homens como esses, porque é difícil, pessoas que pensam nos outros. E para finalizar, o versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que bênção, irmãos. Ele quase morreu e o apóstolo Paulo não falou, não foi por causa de pneumonia, não foi por causa de Covid, não foi por causa de malária, não, foi por causa da obra de Deus. Ele atribui a obra de Deus. Ele chegou às portas da morte, se dispôs a dar a própria vida. Para quê? Para suprir a carência de vocês para comigo, ou seja, a igreja se sentiu devedora para me mandar uma oferta. Então vocês mandaram Epafrodito. Então, como não tinha Pix naquela época, né? Tem que mandar alguém. E olha, o que esse homem passou nesse caminho?
risco de bandidagem, né? É uma região que também tinha muita malária no Mediterrâneo. Então, um homem que passou por muitas dificuldades e a oferta chegou até mim. Então, honrem homens como esses. Irmãos, esses versículos 19 a 30 são as palavras de Jesus em funcionamento. Considerar o outro superior a você, ajudar o outro como se fosse você mesmo. Então aqui há muita advertência para nós, de nós pensarmos uns nos outros. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o teu Filho amado pensou muito em nós e entregou a sua vida. E eu agradeço também a Deus porque o Senhor tem trabalhado na vida de certos irmãos para também pensarem em missionários, pensarem nos irmãos da igreja e de todas as maneiras se tornarem úteis na tua obra, servindo as pessoas. Levante sempre pessoas assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.